Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. Então, hoje a gente vai falar sobre dermatite de contato. E eu queria, antes de tudo, agradecer aí os patrocinadores, né? A Pop-Up, que é a nossa agência de mídia, que faz o marketing de tudo que eu trabalho, né? Da clínica, da doutora Ana Carolina, alergista, que tá lá no Instagram. Também aqui do Pode Ficar Imune. E também das empresas aí de roupa e vestuário, tá bom? E hoje eu chamei uma dermatologista maravilhosa, que é aqui do Hospital Universitário de Taubaté, professora também da Medicina de Taubaté, da Faculdade de Medicina da Unital, né? Doutora Elisângela Andraus, a gente tem muito paciente em comum, tanto no SUS, né, Elisângela? Bastante, né? Quanto na clínica, na vida, no dia a dia aí. E tem muito paciente que vem no consultório fazer teste de contato. Eu lá no SUS, eu encaminho para vocês, né? Tento, né? No hospital para fazer. E acho que sempre tem um paciente que ele chega pra gente e fala que tem a dermatite. Ou então ele fala que ele tá se coçando, que ele tem uma alergia, daí ele traz foto, que me ajuda muito. Eu acho que ajuda muito a gente a pensar, porque às vezes quando ele chega no consultório não tá daquele jeito, na consulta não tá do jeito que ficou ruim, né? Às vezes foi no pronto-socorro, tomou um remédio e melhorou. Então, assim, a gente trouxe umas fotos aqui pra mostrar, né? Sim. Mas eu queria antes pedir pro pessoal curtir, né? Compartilhar, se inscrever na página aqui no YouTube, compartilhar para quem está ouvindo a gente, para quem vocês acham que vai se interessar por esse assunto e ativar o sininho para receber as notificações, todas essas coisas aí que a gente tem que pedir, porque senão o canal não aumenta o engajamento e não aparece para mais pessoas que às vezes precisam ouvir o que a gente está falando, tá? Elisângela, fala um pouquinho de você. Muito obrigada, queria falar aí Carol, da sua rede social. Minha rede social é sem tempo, né? Obrigada pelo convite, né? É um prazer. Sempre que a gente informa, é um grande prazer, porque a população é carente mesmo de informação séria, né? E é um prazer. Estou à disposição, que você quiser que a gente converse. Estamos aí. Então, pensei em te chamar para dermatite de contato, que acho que a gente tem muito isso em comum aqui, sim, né? A gente trabalha sim. com bastante paciente que a gente fica, ai meu Deus, o que esse paciente tem? Daí precisa fazer o teste de contato. Exatamente. E daí demora, às vezes, para fazer, mas a gente consegue, às vezes, ter uma noção do que o paciente está tendo alergia. Então, vamos lá. Vou mostrar a primeira fotinho aqui. Que é uma foto bem típica, né? Bem típica. Que a gente vê. Trabalhar com dermatite contato é desafiador, né? Essa foto é muito clássica, né? Você percebe o desenho de uma tatuagem, né? Foi utilizada uma substância aí que sensibilizou o paciente, né? Rapidamente, né? Mas assim, nem sempre isso é tão clássico, né? Por quê? Porque a gente tem a dermatite de contato irritativa, que é aquela que a substância ultrapassa a barreira cutânea e já causa um dano na pele. E nós temos aquela dermatite por sensibilização. Ou seja, o indivíduo começa a utilizar alguma substância e muito tempo depois começa a se sensibilizar e apresentar sintomas em áreas onde ele não usa aquela determinada substância. E é isso que confunde muito os pacientes, né? E é um desafio a gente fazê-los entender e excluir aquilo que está usando para que ele melhore, né? E no caso, a gente imagina que é uma tatuagem de rena, sim, né? Que sim, foi feito sim. ali e tal, deu reação. Exatamente. A gente vê isso muito no verão, criançada que vai pra praia, Exatamente. faz a tatuagem e tal. Mas e a tatuagem mesmo, né? A tatuagem... Porque então, assim, a rena, né? o que acontece com a rena? Embora ela seja de origem natural, ela tem um pigmento acobreado. E ninguém quer isso. As pessoas querem um pigmento
preto, né? Principalmente Entendi. as de praia. Então, o que a gente vê na praia não é a rena pura. Nunca foi. Então, eles colocam ali componentes, principalmente parafenileno-diamina, que é o que dá a cor preta, que é o que nós temos nas tinturas de cabelo e tudo, para que aquela tatuagem de praia dure mais. Olha. Né? Então, assim, até pode ter pacientes sensíveis à rena pura, mas, assim, você não vê isso nas tatuagens comuns, né? Então, e as tatuagens de estúdio, né? Onde ocorre a perfuração na pele para a introdução do pigmento, é muito variável, porque às vezes não são todos os tons que causam alergia, né? Olha. Então, às vezes a gente tem uma dermatite pelo vermelho, que é o mais comum. Vermelho, laranja, tá? E assim, eventualmente o tatuador não tem como saber, né? Se o paciente é muito sensível, a gente pede para fazer um teste antes numa pequena área, né? Das cores que vai utilizar. Esse teste, porque eu falo isso pra quando vai pintar o cabelo também. Esse teste, não adianta fazer só 15 minutos, né? Não, porque às vezes a reação é depois de tardia. um tempo, tardia. Então, 72 horas, 96 horas. Exatamente. Que é o que a gente se baseia para fazer o teste de contato, né? Exatamente. Que é o teste que a gente faz o diagnóstico aí. Mas daí, eu penso assim, em relação à tatuagem, só da gente colocar na pele por esse tempo, sem você furar a pele, adianta? Nem sempre. Né? Às vezes você tem que ter uma ruptura da barreira de pele, que né? É o que acontece na tatuagem. Que é o que estúdio, né? acontece na tatuagem, tá? E assim, é muito variável. Às vezes a pessoa aplicou a tatuagem numa área de pele já com uma barreira destruída, como é o atópico, né? Naquele momento faz uma reação e em outros não. Olha, que interessante, né? Então, tudo depende do que está utilizando e aonde você põe. Né? E se tirar a tatuagem, supostamente, que é difícil, mas muito existe difícil. O laser hoje em dia para tirar. Existe. Daí, será que melhora? Alguns casos, a gente vê regressão. Interessante, né? Mesmo. Pode mudar? Pode mudar. Daí aqui outra fotinho, outro slide, né? Mostrando a alergia do brinco, né? Que é tão comum, né? É muito comum. Bijuterias, metais. As bijuterias por conta do metal níquel, né? Isso. Níquel é o famoso latão. Top, né? É o latão, né? Onde é feito a maioria das bijuterias e elas são recobertas com alguma cobertura que vai se desgastando. Então, você compra ali uma semijoia, tá crente que a coisa vai dar certo. E aí, de repente, aquele desgaste da oleosidade da pele, do suor, já libera níquel e aí começa tudo de novo, né? A gente tem paciente alérgico a ouro, porque ouro também não tem liga, não é 100%, né? Isso mesmo. Só algumas empresas produzem brincos 100%, e nem pode ser 100%, porque o ouro 100% ele é mole. Então, eles têm que fazer um pouco de liga de cobre, outros metais, né? Mas o grande problema do níquel não é ali no local, ele fica fácil. O problema é que ele vai sensibilizando, a pessoa vai insistindo. Vou usar brinco, não tem como, eu tenho que usar brinco. E aí insiste, trata, e é uma pomadinha, e trata. E aquilo vai fazendo o quê? Doutora Ana Carolina? Estimulando anticorpo. Isso mesmo. E você vai se enchendo de anticorpo e você vai ficar sensibilizado, você vai coçar na perna. Olha. E é dermatite de contato por sensibilização à distância pelo níquel, né? É muito comum. E é uma das mais graves, assim, de sair. Por quê? Porque a gente põe a mão em metal o tempo inteiro, né? É moeda, é chave para abrir sua casa, clipes, aqui, né? É a fivela da bolsa, é um botão de calça jeans. Então, você pode nunca ter tido alergia no botão da calça jeans, mas quando você está sensibilizado ao níquel, o simples toque ali já desperta seu anticorpo. E tem alguns alimentos também, né? Sim. Que podem ter níquel, tipo chocolate. Tipo chocolate. E o peixe, né? Arenque. E os enlatados, sardinha, atum, vem dentro de uma lata. Olha, que louco. Não Uma vez eu também ouvi falar dessas casas mais antigas que tem o encanamento que era antigo. Esse pode encanamento liberar que tinha metal. Liberação de metal também. Exatamente. Então tem que pensar nisso às vezes, né? É uma consulta de investigação
ponto a ponto. E assim, quando era criancinha, né, faz tempo, a gente aprendia que tinha alergia do brinco, então o que a gente fazia? Passava o esmalte, né? Pra fazer uma camadinha ali no brinco e poder Resolvia, usar. Né? Resolvia, 1, 2 dias, pois né? Pois é. Só que daí a gente também se sensibiliza ao esmalte, né? Esmalte. Que é bem Toluol, comum. Formaldeído, que é o que tem no esmalte, né? Tem um produto que eu indico às vezes, que é Níquel Control. Você já viu da Allergo Shop? Pra você descobrir. Eu falo que eu uso porque eu usei, porque eu sou alérgica a níquel, né? Então é um produto legal que você vai ter uma substância que vem pra detectar se tem níquel. Você passa lá, fica vermelhinho, né? Com algodão, assim. E daí, se tiver, eles mandam um produto pra fazer isolamento, sabe? Pra daí impermeabilizar aquilo, é legal. Olha, pra mim funcionou. Só que teve bijuteria que eu tinha que mesmo eu passando, ainda me dava alergia. Daí, ele libera, ele é muito forte. Impressionante, né? Exatamente. Mas é uma indicação, assim, que eu acho que vale a pena. Não estou ganhando dinheiro com isso, Nenhum conflito de interesse. Da Allergo Shop, mas é a única empresa que tem, né? Tudo que a gente falar aqui não tem conflito de interesse nenhum. Não tem mesmo, nenhuma gente. Empresa farmacêutica e nada. Então tá, do brinco, né? Daí depois do brinco tem a pálpebra. Pálpebra é um dilema, né? Por que da pálpebra, né? Por que a gente sempre pensa em dermatite de contato quando você tem um eczema, um eritema, uma descamação na pálpebra? Por 2 razões, principalmente. É a pele mais fina da superfície do corpo. Olha. E é a pele que fica ocluída durante o dia inteiro. Você fica de olhos abertos. Olha, então, interessante. A pálpebra fica sob oclusão. Então, qualquer agente causador de dermatite atópica vai, assim, apresentar uma irritação muito mais na pálpebra, né? Nossa, interessante, né? E daí tem a dermatite atópica, que pode acontecer, e a dermatite de contato. De contato. Daí a dermatite de contato, a gente vai pensar, teve alergia aí nessa região, você vai pensar o quê? Eu aprendi a pensar no esmalte. Sim, é um grande maquiagem agente. Também, né? Tem bastante produto. Mas daí aqui antes você estava me falando recentemente, como assim, é muito comum a dermatite na pálpebra pelo esmalte, então a população está aprendendo isso. Então hoje a gente vê séries de esmaltes hipoalergênicos, onde eles tiraram formaldeído, tiraram tolueno, toluol, que são solventes. Então assim, o que acontece é que agora começa a passar, os estudos mostram que condicionadores e shampoos estão provocando mais dermatite em pálpebra do que o próprio esmalte. Oh, que interessante. Então a gente tem que continuar pesquisando. E a gente só vai descobrir isso com teste de contato, né? Tá. E ali vem os conservantes dali, que é o Keton, que é isotilolona, tá? Que é um conservante. Então, foi uma febre agora de alergia a Caton, CG ou Keton, né? Tá. E são os conservantes de cosméticos. Em alguns países já é proibido, mas aqui no Brasil a Anvisa dá um tempo muito grande para adaptação, né? Então aqui a gente tem muito cosmético com Caton ainda, né? Entendi. E é uma das causas. Tô causas. pensando aqui que daí, pra não esquecer, quando eu faço teste de contato, sai aquele laudo, né? Um monte de palavra estranha, difícil de falar. Eu falo que é um presente de grego. Porque difícil. o paciente leva o laudo e fala, meu Deus, o que eu faço com isso, né? E agora? Daí, o que acontece? Esse laudo vai estar lá o nome... E daí, às vezes, tem um nome esquisito, estrambólico, químico, né? 1, 2, 3, X, T, tô dando exemplo, tá? Que eu não sei de cor todos, não consigo guardar. Não adianta, né? E hoje em dia tem várias baterias aí que a gente pode fazer, tudo, então tem muita coisa nova. Sempre tem uma novidade, né? Assim, de baterias para cabelo, para sapato, couro. Nossa, tem várias coisas. Shampoo, cosméticos, né? O padrão mesmo e tal. Mas daí, na leitura do rótulo, né? É difícil. E assim, às vezes vamos supor que deu formaldeído. Daí, quando você vai olhar um rótulo, primeiro que às vezes tá em inglês, francês, alemão, né? Não é igual alimento que tem tudo lei e tal do rótulo. Daí você vai olhar o rótulo, eu aprendi que não é assim, o primeiro nome é do que tem mais, mas não é do que
assim, vai na sequência, tipo, o que tem mais para o que tem menos. Então, por exemplo, o formaldeído, se ele estiver lá no finalzinho, quer dizer que é uma pequena quantidade. Mas quando ele tá no começo, quer dizer que aquilo lá é bem rico naquele produto, do formaldeído, por exemplo. Sim. Né? Então, às vezes, quando o paciente tem um exame positivo, mas ele tem pouco contato com aquele produto, é um produto que tem menor quantidade, tem uma chance menor de dar alergia. Sim, né? com Não é que certeza. tem que tirar tudo, Não. né? Porque é difícil a gente tirar tudo, gente. E o que a gente Nossa. vê é que, assim, às vezes o teste de contato, ele apresenta pra gente coisas que não são relevantes. Não são relevantes. Então, assim, 30% dos testes de contatos, você não consegue adaptar ou relacionar à vida do paciente. Isso, olha. Então, que só 70% você consegue, assim, adaptar. Então, assim, deu lá, bicromato de potássio, que é o pó de cimento. Aí sim, o cara faz obra, ele trabalha na construção civil, ok. Entendeu? Se não, a gente sabe que a gente descobriu uma coisa a mais, mas aquilo não é relevante para o paciente. Isso mesmo. Então, assim, saber interpretar aquele laudo final é super importante, né? Então, a minha dica é assim, eu peço para o paciente, tira uma foto de tudo que você usa, sabe qual é a média de... Só para dar um exemplo de cosméticos que uma mulher usa por dia? Não. 12. Olha. 12 tipos. Sabe quantas substâncias nesses? 12. 168. Que isso? É muita coisa. É uma média de produtos contando, assim, químicos. shampoo, sabonete, contando shampoo, pasta dental, condicionador. porque no Brasil é considerado cosmético. Então, assim, sabonete, shampoo, creme hidratante, condicionador, tintura de cabelo no dia. Entendeu? A Então, maquiagem, batom, né? rímel, o esmalte. Vai contando. Nossa, é muita coisa É mesmo. muita coisa. E para homem, 8, mais ou menos. Olha. Entendeu? E dentre desses cosméticos, você tem essa, sim, Nossa, grande quantidade muito. de químicos, né? Isso mesmo. Né? Tem uma pessoa que eu sigo, chama Decifra Rótulos, tá? Uhum. Eu acho muito interessante, quem estiver ouvindo aqui, depois segue lá, fala que viu aqui eu falando, né? Eu vou chamar ela pra gente conversar um dia, ela é do Sul. E ela é uma farmacêutica que ela faz consultoria. Então, sabe esses pacientes que a gente não sabe muito o que falar? Porque a gente fala, a gente médico faz o teste. Sim. Orienta, mas às vezes o paciente fica perdido. Ela faz uma consultoria de tipo, tudo que o paciente tem em casa, ela ajuda, ela cobra por isso, né, gente? Porque é um serviço. Claro. Ela ajuda a pessoa a entender o que é que ela tá usando que pode ter a ver com aquele teste. Exatamente. Eu acho muito legal. Muito bom. Ela faz outros trabalhos, ela fala bastante na internet, porque muito legal. O que a gente faz? Eu peço para tirar uma foto do rótulo, amplia, que a Uhum. gente não enxerga nem a letra, tá? Amplia no celular. Isso. Leia tudo, compare com o seu exame. Isso. Só que aí tem umas pegadinhas, né? Por exemplo, tonsilamina. Se você aquece no secador, ela vira formol. Olha. Então, por isso a briga das progressivas. Entendeu? Entendi. Tudo bem, não tá escrito formol. Minha cabeleireira diz que não tem formol. Mas tem lá resina tonsilamina. A hora que você passa a chapinha, vira formol. Olha. Entendeu? Então, ainda tem umas pegadinhas, Mas no né? laudo isso vem, né? Porque a Isso gente, vem, eu vou ser sincera, a gente compra o material, tem o Exatamente. laudo online, né? Tipo, que a gente compra isso também. Então, a gente imprime Exatamente. pro paciente uma coisa Completa. Que é completa, né? Exatamente. Daí no laudo vem falando isso, né? Que, tipo, algumas substâncias são primas de outras, né? Que eu falo, tem reação cruzada. Então, níquel, bicromato de potássio, né? Isso mesmo. Tem um outro lá que eu esqueci agora, que é muita coisa, gente. Eu não lembro tudo, não. Mas eu acho que é importante a gente entender isso e ler, como ler o rótulo. Não é fácil, né? Eu acho que dermatite é uma coisa... Eu falo que é um presente de grego, porque eu dou o papelzinho pro o paciente vai... E ele vai ter que descobrir sozinho. Então, né? A gente tenta ajudar, e daí, quando ele volta, ele vai falando, percebi que isso pode causar, não causa, se eu não usar sempre. Eu sou muito alérgica, né? Então, eu gosto de contar as minhas histórias, assim, porque... Meu marido fala que eu falo demais, mas eu gosto de contar. Então, assim... Eu fui para os Estados Unidos e eu descobri um shampoo para cabelo enrolado maravilhoso lá. Nossa, falei, nossa, agora a solução dos meus problemas. Faz tempo isso. Solução, tava numa transição capilar e tal. Daí, menina, eu fiz contrabando, né? Eu trouxe na mala do meu filho, na mala da minha filha, na mala do meu marido. Era 4 em cada mala. Quando eu cheguei aqui,
eu comecei a usar frequentemente. O que aconteceu? Sensibilizou. Tive alergia, entendeu? E começou a coçar minha cabeça. Eu falei, não acredito, o shampoo que eu trouxe lá de fora, e né? se insistir, vai cada vez piorando. Tive que doar mais. pra um monte de gente e tal. Presente, né? Virou presente. Mas assim, acontece. Né? Unha postiça também, né? Eu tentei passar a minha unha, daí no lugar que eu fiz, foi começando a me dar reação. Eu liguei no lugar e falei, olha, tive reação, eu paguei o plano aí, então eu não vou poder, né, continuar. Daí a atendente, tadinha, né? Assim, as pessoas não entendem muito. Ela falou assim, né? Ela é vendedora, daí ela falou assim, mas o nosso produto é hipoalergênico. Sim. Daí eu falei, moça, você não sabe com quem você tá falando. Eu sou alergista e muito alérgica. Então, o hipoalergênico nem sempre é que não vai causar alergia. Sim. É hipo, pouco, mas naquela pessoa que é sensibilizada, não adianta sinto lhe nada. informar. Então, assim, eu gosto de contar essas histórias, porque o alérgico, ele tem que entender que o problema é ele. Exatamente. Né? É a genética dele. É. Eu já tive um caso também de que a paciente chegou e ela falou que estava tendo alergia da tinta. E eu fui fazer o teste de contato, realmente estava tendo, né, no couro cabeludo. E ela ficou brava, porque eu falei pra ela que ela tava tendo alergia. Daí ela falou que eu fui vendida pra indústria lá, porque eu acho que ela tinha na ideia que ela ia processar a indústria porque tinha dado alergia. Mas eu falei, olha, o problema não é a tinta. Não. O problema é a sua genética. Você nasceu com essa tendência. Nossa, a mulher ficou muito brava comigo, sabe? Não adianta. Então, assim, os alérgicos têm que entender que, infelizmente, tem que evitar. E né? a mesma coisa, eles têm a mesma ideia com vegano. Isso, tá? Nossa! Vegano. Tá. Agora vou usar vegano. Ok. Tem milhões de agentes botânicos que são alergizantes, tão quanto químicos. Isso entendeu? mesmo. Então, essa é uma falsa ideia. Talvez as pessoas usem mais por ideologia, mas não para evitar a alergia. Porque né? Vegano quer dizer que não tem leite, não tem ovo, né? Não tem Exatamente. proteína animal. Mas isso não quer dizer que o produto que tenha não cause alergia, Exatamente. né? A gente tem as fotodermatites também, né? Sim. De planta, que as pessoas usam. Sei lá, de mexer com planta. Sim. E também de usar produto que tenha planta e causa reação, né? Exatamente. Então, existe isso. Então, vamos mudar aqui, acho que de pálpebra a gente falou, né? Foi. Tá. Esse aqui é uma foto do couro cabeludo, né? Sim. Dá na dúvida até de psoríase, né? Dá. É uma placa bem espessada, né? Umas crostas bem grossas, esbranquiçadas. Então, ali entra vários diagnósticos diferenciais. Desde dermatite contato no couro cabeludo, entra como dermatite seborreica, né? Atrás da orelha. E placa de psoríase, né? Então, entra aí essa chave de diagnósticos que a gente vai ter que definir, né? E daí, quando a gente faz o teste de contato, o teste de contato serve para dar uma luz, né? Fala sim, assim, parece ser alergia mesmo. Agora, às vezes, o teste não dá nada. Exatamente. Daí ajuda a gente a pensar, né? Você dermato, eu alergista, fala, opa, isso aí pode ser outra coisa. Outra doença, né? Então, acho que é importante. Vejo crianças, às vezes, arquinho, né? Exatamente. Esse lugar aqui, colocar arquinho, metal, do óculos também, exatamente. Né? Então, vamos mudar de foto aqui. O lábio. Aí, tem uma diquinha para lábio, né? Porque quando a gente vê muito mais no lábio inferior, você vai suspeitar mais da pasta dental, tá? Quando você vê superior, inferior, aí a maquiagem entra, os hidratantes labiais. Dentre eles, aí vem lanolina. Da onde vem lanolina? Da lã do carneiro. Então, assim, pode ser alergizante, né? Isso não mesmo. É porque é um hidratante muito usado. E muito bom, né? Exatamente. Mas pode dar alergia. É isso aí. Legal, isso foi mesmo. Tem gente que às vezes vem perguntar assim, será que é o aparelho, o metal do aparelho? Geralmente o aparelho, ele tem titânio. Né? Então, o titânio não é supostamente tão alergênico, é uma né? saída boa pro metal. O níquel não é usado em aparelho. Então, fica essa dica aí. Tem a bateria dental hoje em dia, né? É mais uma novidade. Essa é a fotinho do dermatite contato ali do couro, né? Do couro cabeludo, ali do pescoço. Do pescoço, geralmente
bijuterias mesmo, ou fragrâncias, né? Muito comum fragrâncias no pescoço e face, né? O suor, ele pode piorar também, Sim. né? Eu acho que quem já tem uma história de dermatite atópica, que é aquela das dobrinhas do braço, desde criança, né? Então a gente pensa que pode até ser uma alergia de suor. Mas aqui, nesse que tem o V do decote aqui, tá muito típico, né? Característico de dermatite de metal. Esses formatos colar, bizarros, né? assim, né? A gente sempre puxa para contato, né? Para contato. Daí é a história uma dica boa, né? Evitar, né, gente? Eu acho que mais pra frente a gente vai falar. Esse aqui... Esse é muito clássico, né? É do níquel novamente, né? Do botão, e tanto o botão fecho. Quanto o fecho. O paciente pode dizer para você, eu uso camisa para dentro, mas na hora que ele senta, o cinto vem pro abdômen e tá suando. Aí você vai ver a fivela do cinto, tá toda desgastada. Então, quer dizer, liberou metal ali pelo próprio suor, entendeu? Entendi. Então, a gente tem que tirar, tem que trocar todos os botões para plástico, né? É uma saída boa. Outra coisa que eu vejo o paciente fazendo é, às vezes, fazer uma capinha por dentro da roupa, né? Dá temporário, trabalho, né? Mas, assim, o ideal é substituir o botão mesmo, né? Ótimo. A cinta é difícil, né? A dica que eu dou, cinto de vestuário militar. As fivelas são de plástico duro. Olha. São cintos bonitos, tá? Entendi. E aí porque quem usa cinto não vive sem cinto. Então, até o paciente achar um cinto. Então, assim, ó, lojas que vendem cinto para militar. Porque são aquelas fivelas de plástico resistente. Tá. E é uma Muito dica legal. boa. Tá bom. Esse aqui do pescoço. Aqui, provavelmente fragrância ou gel de barbear, né? A lâmina de barbear também. A lâmina é inoxidável. Mas assim, utilizou um monte de vezes, é óbvio que vai liberar metal embaixo, né? O perfume, né? Perfume. Não tem, eu acho que não tem nenhuma foto de axila. Sim. Mas típico desodorante também, né? Então, às vezes o desodorante entra várias coisas. Entra até o alumínio, que é o antitranspirante, e entra as fragrâncias. Olha. Então, às vezes a gente tem que trocar tira o alumínio, depois tira o perfume, até acertar, né? Tá, ótimo, legal. Tô aprendendo bastante também. Essa foto aqui a Elisângela me mandou pra eu colocar. Ela é bem típica de uma coisa que a gente não pensa, né? Mas os 3 dedos na mão esquerda tem que pensar no alho da dona de casa. Porque todo mundo pega o alho assim com os 3 dedinhos, ó. E ele é alergizante, assim. Já tira a barreira da mão, né? Da pele da mão da dona de casa. Porque a gente tá lavando muito a mão, o tempo inteiro. Detergente, lava roupa. E aí tá na cozinha o tempo inteiro, né? A água. E aí o alho faz um estrago ali. Nossa, o alho, eu vou falar que às vezes eu tenho paciente que faz teste de contato de alimentos, né? Sim. Que são os que eu investigo, assim, que às vezes vai por causa de uma queixa abdominal, né? Tal. E a gente tenta fazer com alguns alimentos que o paciente leva. E o alho, a gente... Nossa, dá ele muito queima positivo. a pele. Sim. Assim, é uma coisa que a gente não tá nem conseguindo descobrir como fazer muito. Porque a gente tá usando uma gotinha do suquinho do alho. Pra e testar, mesmo né? assim, tem paciente que a gente mistura com vaselina, né? Pra fazer um mix ali. Nossa, tá difícil de concentrar o alho. E realmente ele pode dar irritativo mesmo, né? Não só alérgico, né? Tô vendo ali a aliança também, né? Na mão, a gente lembrava... É que a gente não usa tanta moeda mais hoje em dia. Mas a moeda dava alergia, né? O que mais? Eu acho que dinheiro. Apesar que hoje em dia a gente tá tudo com cartão, né? Exatamente. Né? Mas, assim, quando tinha jornal, que as pessoas liam muito jornal, o pigmento do jornal na ponta dos dedos... também causava alergia. Olha que interessante. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Outra fotinha aqui da mão, que você mandou essas fotos. Eu mandei essa foto porque, assim, uma é extremamente aguda, né? É uma dermatite irritativa, essa criança. Provavelmente, algum cáustico que caiu, formou a bolha. Então, eu só trouxe para diferenciar uma dermatite bem aguda de uma crônica ali de um pedreiro de cimento, né? Olha. Aquilo é dermatite do cimento, crônica. Mas pode ser de uma dona de casa também. Então, assim, algumas dermatites vão se cronificando e você não consegue recuperar essa barreira. E isso é 10 anos de história. É difícil, né?
Daí a gente tá aí pra isso, né? Pra fazer o Exatamente. diagnóstico. Quem vê aí fala, nossa, Aqui, mais uma essa vez, outra fotinho. essa é o calçado, né, de couro, a botina, Uhum. dos pacientes que utilizam sem meia, né? Eu sempre recomendo que usar meia para tudo, né? E meia de algodão, meia de branca. algodão branco, evitar a meia sintética, né? Porque o couro também é alergizante. Tanto o couro quanto a manufatura ali, o que se utiliza para pintar, para amaciar. Você tem isso no teste de contato. Tem várias substâncias da manufatura do couro, né? Tá. Isso mesmo. Muito bom. Eu tinha um paciente, não era muito dermatite de contato, mas assim, toda vez que ele pisava em alguma coisa, usava bota, inchava a boca dele. Sabe? Borracha. E assim, a gente não conseguiu, não tinha exame IgE mediado, exame de sangue, Certo. não deu nada. Mas daí, no teste de contato, deu isso. E ele, antes, a gente foi descobrir isso depois, mas assim, antes, ele era um rapaz, né, um engenheiro, ele andava de bicicleta, ele inchava a boca. Ele andava quando ele trabalhava, ele inchava a boca. Daí ele tirou 15 dias de férias e foi pro Rio de Janeiro, que ele tinha família, e ele falou que ele ficou com chinelo, que a gente fez teste de contato, ele tirou um chinelo, ficou com chinelo de couro. Quando ele Foi pra voltou praia. a trabalhar, não, ele ficou com o chinelo de couro, De deu couro. tudo certo. Ótimo. 15 dias, ótimo. Quando ele voltou a trabalhar, ele pôs a bota, A sola de borracha. a boca inchou. Eu sei que não é a resposta do teste de Sim. contato, mas eu acho interessante isso, que ele encostou o pé e a boca que tinha o sintoma primeiro. Porque a borracha faz urticária também. que Não só louco, dermatite. né? Ela faz angedema. Por isso que a gente isola Então quem tem é assim, a alérgico. borracha derivada do petróleo, que é isso, né? Exatamente. E tem também A do látex, a do né? látex, né? Que tá nas luvas, né? Essas coisas. Exatamente. E no caso dele era mais derivado do petróleo, que era borracha mesmo, Isso. desse jeito. E ele também teve um outro episódio que depois ele me contou, ele, doutora, você não sabe, eu voltei, tava viajando, coloquei o pé no tapete do carro, a minha boca inchou. Nossa. Falei, caramba, que alergia, né? Diferente, assim, então... Uma alergia é uma coisa memória, diferente, né? A memória fica ali circulando, prontinha para atacar, É né? muita história, né? E assim, essa alergia de contato, ela é resposta tardia. Sim. Mas tem gente que às vezes tá tão sensibilizado que a hora que Faz põe um em brinco já coça. Menos de 24 horas né? já faz. Impressionante isso. Então, e aqui tá feia essa foto, a gente sabe, mas é que existem pessoas que chegam. Às vezes chega muita gente que trabalha com bota, trabalha com produto de limpeza também, Sim. né? Do hospital. Eu pego bastante paciente assim. E às vezes eles, mesmo usando a bota, Sim. ou a luva tal, o produto de limpeza, o pessoal da limpeza, vem com umas lesões assim, tipo... O que acontece com a luva de limpeza, né? Que eu sempre falo. Entrou uma água ali, fica macerando. Entendeu? Você muda o pH da pele, você perde barreira, você fica macerando a pele úmida. Então, assim, o que é o ideal, se pudesse ser fornecido? É a luva de borracha forrada de algodão. Olha. Uma camada grossa. Tá. Existe pronto para comprar. Tem na internet pra Então, comprar. assim, isso é o ideal. Para quem tem dermatite de contato a produto de limpeza, né? Tá. E é sempre forrar. E a bota Quando também, no forrar SUS a também. gente não consegue, o que a gente pede? A gente pede para fazer caseira, de algodão, de malha, de blusa usada. Tipo vamos camiseta, costurar. né? Vamos costurar e depois você põe a de borracha por cima, né? Tá ótimo. Não é muito fácil de usar, Não. mas é para evitar o contato, né? E causar Exatamente. alergia. Então, outra foto aqui, essa daqui você mandou... Ainda o espessamento da pele, né? A alergia chega a tal ponto que ela começa a fazer um fenômeno que a gente chama de liquenificação, que é a acentuação desses sulcos, né? Naturais da pele. E ali, para mostrar alguns típicos, né? Que fica Do bem pé, fácil né? da borracha, como a gente já havia falado. Sandália, né? havaiana. Calçados. Nos pés tem que pensar sempre assim, em Sapato. calçados. Calçados, né? É. Também acho. Muito bem, esse aqui... Esse paciente provavelmente a luvas, né? Aham. Também. Você vê que a alergia não é tanto na palma, e sim no dorso da mão, Tá. né? Interessante, né, gente? Então, é isso. Daí aqui a gente fez um slide só pra gente lembrar de diagnóstico diferencial. Então, assim,
Esse aqui é foto típica de dermatite atópica, né? O bebezinho com a bochechinha. Exatamente. Grossa, o pescoço, atrás do joelho, né? O corpinho todo coçando. Isso aí tem muito a ver com outras causas, a gente vai falar aí em outro, né? Exatamente. Outro episódio, mas é que dermatite é uma grosseira. Tá? Isso. E tem paciente que chega com a história do limão, né? Isso. Que queima depois que fez o suco de limão, teve contato, alguém abraçou e a criança, né? Abraçou a criança volta lá com os dedinhos tudo marcado. Um diagnóstico diferencial. E aqui nesse slide aqui, eu tô mostrando fotos de exantema, mas ligado mais à urticária. Isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho alergia. Daí você pergunta, urticária ou dermatite? Uma dica que eu faço, assim, eu falo, quando você usou antialérgico, sumiu e você não sabe nem onde estava, geralmente é urticária. Agora, quando você toma antialérgico e mesmo assim ficou ali, aquela lesão grossa, né, grosseira, demorou dias para melhorar, geralmente é pro lado da dermatite, né? Exatamente. Daí... Eu pergunto assim, porque como eu foco só meu lado, eu pergunto assim, faz vergão, tipo picada de inseto que estufa? E estufou um lado, depois estufou outro rapidinho, e depois sumiu de um, foi para outro, é urticária. Porque o paciente não chega às vezes com urticária. Ou tratando, né? Então, são as minhas perguntas. E a dermatite é a pele que ferve, né? Então, a dermatite você não deixa de ver nunca. Sempre tem um eritema, sempre tem descamação, às vezes tem exudação, né? Verte água. Aguinha, né? Verte água. Isso aí. É isso aí. Então, a gente tá... E aqui é o material, né, que a gente usa mais ou menos, né? Claro que tem muito mais coisa hoje em dia, mas a gente pega essas seringuinhas com pouquinha quantidade, coloca, né, nesses... contensores. Contensores, e daí a gente vai preparar pra gente saber exatamente o que colocou nas costas do paciente. Esse aqui é um exemplo, né? De teste de contato, geralmente é numa segunda-feira, lê na quarta-feira, daí vê na sexta-feira. Isso. E tem lugar que às vezes lê na quinta, né, tal, mas geralmente é leitura quarta e sexta-feira. E eu oriento a não usar antialérgico quando tá fazendo, né? Pra não ter perigo embora de dar falso negativo. Né, os estudos mostram que pode não alterar, a gente prefere... Se possível, não usar nada, né? Corticoide, antialérgico, lembrando né? que existem as baterias padrões, mas você pode utilizar algumas substâncias que não estão nessas baterias. Então, assim, uma flor, uma planta, né? Um perfume. Falo, às vezes, um perfume, shampoo, um sabonete. Shampoo, exatamente, diferente pra gente poder testar, né? Eu acho que acabou aqui, beleza, tal. Daí, assim... eu, às vezes, falo... Teve um senhorzinho... Eu gosto de contar os causos, né? Que daí as pessoas vão se identificando também. Teve um senhorzinho que ele jurava por Deus que não devia ser o shampoo nem o sabonete. Daí eu falei pra filha, traz o sabonete dele. Que era uma marca daquelas bem que a gente usa a vida inteira, sabe? Palmolive, Febo e tal. E daí ele... Alguma coisa assim, não lembro direito qual era. E daí, quando a gente fez o teste, eu pus um pouquinho, né, nas costas. Na quarta-feira, ele não aguentava mais. Ele falou, doutora... Tem que tirar, né? Pelo amor de Deus, que é isso? Eu falei, tá vendo? O senhor passa o sabonete, é claro que a gente tira rapidinho, mas ele tá dando alergia. E as pessoas falam assim, nossa, mas como que eu tenho alergia de uma coisa que eu usei a vida inteira? Então, acontece ter alergia. E geralmente é de coisa que a gente já usou mesmo, né? Eu brinco que é assim, pensa uma gota caindo num copo d'água. A vida inteira. Vai caindo, vai caindo. Uma hora vai transbordar, né? É igual a dipirona. Eu tomo dipirona a vida inteira, nunca me deu nada. Um dia vai... Se tiver que dar, vai dar. Vai dar. Não é porque... Não é culpa de ninguém, não é culpa né? de ninguém. A gente não escolhe mesmo, né? É uma tendência... Ser alérgico é uma tendência genética, né? Mas tem umas alergias que é meio... fala assim, você foi escolhido, né? Exatamente. E você tem que entender que... Eu vejo muita gente, me sensibiliza também as mulheres, que elas ficam tristes porque elas não podem pintar o cabelo. Delas, às vezes, teve esses dias que ela veio e falou assim, ai, doutora, eu não tava vindo, eu tava enrolando pra vir porque falaram que se eu viesse aqui, a senhora ia me proibir de usar tudo. Eu falei, não é assim. Vamos ver primeiro o que dá. E daí a gente vê se acha alguma coisa. A gente tem tinta de cabelo hoje sem parafenileno. Né? Tintas boas, de empresas confiáveis.
sabe? Eu acho que tudo a gente vai contornando. Né? Tudo tem jeitinho, né? Acho que na medicina a gente vai dando um jeitinho, jeitinho não do jeito brasileiro. Ruim, né? Mas assim, a gente sempre tenta de uma forma que dê certo pro paciente, né? As pessoas ficam com medo, às vezes, de fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico vai ajudar ela até a melhorar a qualidade de vida, não ter mais aquela reação. Imagina, outro dia uma pessoa também pintou o cabelo, teve reação e ela não foi no casamento da mãe dela. Sabe? Eu falei, não acredito. E ela não tinha passado comigo, ela me contou depois. Eu falei, como assim? Pelo amor de Deus, você não foi no casamento da sua mãe. A mãe vivia muitos anos com um companheiro, e daí ia fazer a festa, ela foi pintar o cabelo. E infelizmente ela... Mas a gente dava um jeito de socorrer, dava um jeito, né? Dava um jeito. Eu falei, que dó, imagina, né? Perder um momento importante da vida, assim, né? Acho que não pode. Então, é uma alergia, é uma doença chata, mas tem que fazer, tem diagnóstico. Tem que fazer o diagnóstico, tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, a gente acha. Acho que é isso, acho que a gente falou tudo. O tratamento do dermatite de contato, geralmente, é evitar o alérgeno. Sim. Né? Reparar a barreira cutânea, né? Isso. Que é hidratar. Respeitar, né? O início de uso, né? Hoje eu vejo crianças se maquiando com maquiagem de adulto, né? Eu vejo pintando cabelo. Então, assim, vamos respeitar o que é recomendado, né? E tratar quando necessário, né? Corticoides é a droga de escolha, não tem jeito. Nos sensibilizados não adianta ter pressa. Tem que ter paciência e, às vezes, uma sensibilização leva 6 meses. Então, assim, existe uma memória ali de anticorpos circulando e você tem que acreditar e ter paciência. Né? Isso é o mais importante. Acho que é isso. Geralmente, no final, eu falo pra pessoa olhar pra câmera lá e falar assim, tipo, dar um recado, né? Pra pessoa... sei lá, alguma coisa, procurar um serviço e tal. Fala aí pra médicos, né? Que a gente é professora de medicina, então a gente tem a gente vê muito essa realidade do que demora para chegar pra gente, né? Como especialista. Então, o que o médico geral, que tá se formando, que tá formado há bastante tempo, faz postinho, o que ele pode fazer para ajudar, né? Então, ótimo. O que eu acho? O mais importante feche o diagnóstico, tá? O paciente merece isso. Eu acho que suspeitar da dermatite de contato é saber ler um pouco a pele, ver onde existe eritema, onde existe descamação e escute seu paciente, né? Tenha paciência em saber aquela rotina diária, né, do paciente. E assim, tem coisas que são típicas, mas tem coisas que são desafios. E aí o teste de contato tá aí para a gente poder... guiar o paciente nas suas escolhas, né? Principalmente. Cuidado com as crianças também, tá? A pele da criança até 1 ano ainda está se formando. Não adianta querer usar nada que possa provocar uma dermatite. Então, assim, cuide e faça o melhor possível para fechar esse diagnóstico, né? Isso aí. Adorei. Muito bem. Nossa, aprendi obrigada. Bastante. Que bom. Hoje. Gente, obrigada, né? Quem tiver mais ideia ou dúvidas, faz comentário. Na rede social também. DRA, Ana Carolina Alergista, que tem no Instagram. A gente também do podcast, a gente tá no Instagram também, @podeficarimune. Aqui no canal do YouTube tá como doutora Ana Carolina Alergista. Quem ainda não curtiu, não se inscreveu, né? Se inscreva, ative o sininho para você receber lá as notificações de quando que a gente vai postar. A gente também tá nas principais plataformas de podcast, então pode procurar o Pode Ficar Imune. E assim a gente vai falando sobre alergia, imunidade, doenças nesse mundo aí do alérgico, da imunologia. E é isso, até a próxima. Obrigada. Thank you.